dos mercados mais debatidos nessa semana, desde que essa calamidade se instalou no Rio Grande do Sul, é o mercado do arroz. Com tantas especulações em torno principalmente da importação pelo Brasil, de alguns volumes de arroz, o mercado acabou ficando por aqui, sem direção e também sem muita liquidez. Algo que a gente vai entender mais agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Quem nos faz essa análise, nos traz essas informações é Evandro Oliveira, analista da Safras e Mercado, que ali num esforço de comunicação, como todos os nossos parceiros gaúchos, o Evandro está em Porto Alegre, não é isso, Evandro? Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Primeiramente, muito bom ouvir você, falar com você e saber que você está em segurança. Seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Pois é, alta demanda por informações de arroz, algumas declarações nessa última semana que trouxeram uma certa confusão para o mercado. Então, vamos entender melhor o que está acontecendo. Evandro, desde que houve a declaração especial do ministro Carlos Fávaro, quando ele trouxe essa situação de que uma medida provisória, inclusive, né, o texto já estava sendo produzido para que alguns volumes fossem importados para evitar especulação no mercado, isso acabou gerando ainda mais especulação. Uma corrida da população aos supermercados para comprar, uma réplica das instituições arrozeiras, então Federarroz, Abiarroz, Sindiarroz. A gente viu uma série de declarações aparecendo para combater essa informação. Todas essas instituições afirmam que não há problemas de abastecimento, que há volume suficiente e que o Brasil não corre o risco de desabastecimento, mas que os problemas no Rio Grande do Sul estavam focados na logística. Como é que hoje o mercado está cruzando todas essas informações e declarações para poder trazer aí algum comportamento e alguma direção para o produtor? Então, o mercado de arroz ele segue bastante caótico, né? Como você mesmo falou, o grande problema nesse momento é de infraestrutura e de logística, porque grande parte dessas declarações das principais entidades do arroz, elas se baseiam nas regiões que já haviam colhido, regiões importantes como a fronteira oeste gaúcha, que é uma região que já estava com mais de 90% da sua área colhida e com rendimentos bastante satisfatórios, entre 8.600 e 8.900 quilos por hectare, região da Zona Sul, região das planícies, né? Então ali litoral norte, são regiões que têm uma boa qualidade e vinham apresentando boas rentabilidades. De acordo com números que foram levantados, somente essas regiões, né, com exceção da região central, que é a região que ainda haviam algumas áreas a serem colhidas, essas regiões que já estavam praticamente finalizadas, somando, se fala em algo em torno de 6,4, 6,5 milhões de toneladas já colhidas. E essas áreas restantes, as estimativas apontam entre 500 e 700 mil toneladas ainda com potencial de serem colhidas. Nesse momento, se fala em torno de 30, 40 mil hectares de fato perdidos e 100 mil hectares que estão embaixo d'água ainda, né, com algumas lavouras até 3 metros abaixo d'água. Então, com base nisso, as entidades afirmaram que o Rio Grande do Sul ainda tem plena capacidade de garantir o abastecimento interno, de arroz. E também tem que ser lembrado que praticamente todos os estados brasileiros tiveram um bom avanço de área, como é o exemplo do estado do Mato Grosso, que praticamente dobrou sua área de arroz e vem apresentando bons rendimentos, com as áreas de pivô do Mato Grosso tendo rendimentos bastante satisfatórios e deve ter uma produção bastante satisfatória, assim como o estado do Tocantins, terceiro maior estado produtor, que teve um aumento de mais de 30% na sua área e também teve rendimentos bastante favoráveis. Então, com base nisso, as entidades apontam que nós temos capacidade de garantir o abastecimento interno sem a necessidade de importações adicionais, porque desde o início dessa temporada, né, isso a gente falando já nas decisões de plantio, isso no final do semestre de 2020, do segundo semestre de 2023, já se apontava que nós teríamos
um 2024 de aperto de oferta e já se projetava aumento nas importações, considerando todo o potencial de exportações dos nossos parceiros do Mercosul, falando daí o Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, as estimativas já apontavam para um volume entre 1,7 e 1,9 milhão de toneladas de importações e um bom recuo nas exportações. Nós temos que lembrar que esse ano estamos com exportações bastante fracas. Até agora, esse momento, nós exportamos praticamente só arroz quebrado, que é aquele subproduto do arroz que vai para a África. Agora, nesse mês de maio, que nós tivemos os primeiros embarques de arroz em casca e arroz beneficiado. Então, a demanda interna vinha bastante fraca desde outubro do ano passado e a demanda externa também estava fraca por conta dos patamares de preço do Brasil, que estavam muito menos atrativos do que os preços de exportação dos Estados Unidos. E nós teremos uma janela de exportação mais curta também. Então, são elementos que trazem certa calmaria. Então, essas declarações trouxeram certa incerteza para o mercado, volumes adicionais que até então não tiveram origem, porque o Mercosul tem uma disponibilidade menor, porque passou por grandes problemas com o El Niño, então só nos resta a Ásia, né? Ou talvez os Estados Unidos, lá em setembro, onde os norte-americanos entram com um grande aumento diário e uma produção bastante robusta e preços bastante atrativos. Pode ser que tenha essa alternativa em setembro, mas até então só nos resta a Ásia que está com tendência de alta nos preços, porque está adentrando na sua entre-safra, né? Nesse momento, Tailândia, por exemplo, já opera com preços acima de US$ 600 a tonelada. E ainda tem a incidência da TEC, né? Aí é um ponto de debate. Será que o governo vai tirar a TEC para importações da Ásia? Então, são diversos elementos que surgiram, bastante incerteza. Essa é a palavra dessa safra, né? Incerteza, e agora um momento de grande confusão. Agora, e toda essa confusão e esse caos, né? A primeira palavra que você usou foi caótico para definir esse mercado nesse momento, Evandro. Isso já se reflete em uma pressão sobre as cotações? Os preços do arroz brasileiro já estão pressionados, já estão caindo diante disso tudo que está acontecendo? Então, a queda nos preços que nós tivemos nesse ano, ela se iniciou no final do mês de janeiro, né? Assim que nós retornamos dos recessos de final de ano, os compradores já vieram para o mercado testando os vendedores, né? Buscando produto e oferecendo valores muito mais baixos do que no final do ano de 2023. Alguns produtores cederam no início do ano e os preços já iniciaram uma forte trajetória de queda no final do mês de janeiro, né? Mais breve do que se esperava. Mês de fevereiro foi um mês de queda contundente nos preços também, e março não foi muito diferente. Em abril que os preços começaram a mudar de tendência por conta do atraso da colheita, uma colheita fragmentada, uma colheita bastante castigada pelo clima, porque nós temos que lembrar que no final do mês de março nós tivemos aqueles eventos climáticos de fortes chuvas e ventos acima de 150 quilômetros por hora que resultaram no acamamento das lavouras. Mais um elemento que castigou as lavouras de arroz, e agora esse último e duro golpe do El Niño, né? El Niño que vai se despedindo de uma forma bastante catastrófica aqui no Rio Grande do Sul. Então, os preços, obviamente, iniciaram agora uma forte trajetória de alta. Sobre a questão das corridas aos supermercados, é um fenômeno que costuma ocorrer em momentos como esse, né, onde a população busca se proteger e tem aquelas corridas aos supermercados, e obviamente isso traz um certo desabastecimento nas redes varejistas que tiveram que recorrer às indústrias a qualquer preço. Então, os representantes do varejo na capital e região metropolitana tiveram que buscar arroz nas indústrias, arcando com frete, né? Porque nesse momento não há caminhões saindo das principais unidades de beneficiamento da região da Zona Sul até a capital. As estradas se encontram bastante castigadas, né? Algumas até bloqueadas, pontes que ainda não foram recuperadas. Então, os desafios logísticos, desafios de infraestrutura são uns maiores problemas no momento. E, obviamente, isso vai se refletindo nos preços, né? A gente tem agora, nesse momento, por exemplo, indicações
até acima de R$ 130 no litoral norte do Rio Grande do Sul. São patamares que foram atingidos no pico da entre-safra, lá em janeiro, e o mercado ainda estava com esses preços na memória, né? E agora já começa em plena colheita, porque nós não encerramos a colheita ainda, em plena colheita, com preços de pico de entre-safra. Então, isso só vai reforçando aquela ideia, né, que nós teremos um ano de 2024 muito parecido com o ano de 2023. E agora, as informações que a gente tem até que a produção deve ser bastante parecida com a de 2023, ficando entre 6,8 e 7 milhões de toneladas para o Rio Grande do Sul, e os preços já operam em níveis de pico de entre-safra, né? Acima de R$ 130, e obviamente isso, conforme a transmissão dos preços ao longo da cadeia produtiva, vai chegando aos poucos às gôndolas, né? Então, arroz de 5 quilos, já batendo R$ 30 para marcas comerciais, arroz nobre já acima de R$ 35, o pacote de 5 quilos. Então é um fator inevitável, né? Os preços já começam a reagir, e essa corrida aos supermercados, né? A população buscando se proteger por conta do desabastecimento, acaba catapultando ainda mais esse movimento de alta. Evandro, como é que os produtores, na verdade, eu queria entender um pouquinho de como é que estão todos os elos da cadeia nesse momento se comportando. A indústria, o produtor, o comprador, como é que eles estão evoluindo, se é possível, com os negócios? Eles conseguem dar sequência a algumas operações, planejar novos negócios diante dessa situação? A gente está falando dessas perdas, né, de milhares de hectares, mas precisamos considerar também o que já estava colhido, o que estava nos silos e se perdeu. Como é que os negócios estão sendo entendidos para então ser realizados nesse momento onde há tantas incertezas e movimentos tão ainda inconsistentes nesse mercado? No momento, o mercado ele segue bastante travado, né? Os negócios seguem travados porque há muita dificuldade no escoamento. Então, esse é o grande problema no momento, né? Os negócios não avançam porque não há condições para escoamento. Então, nós acreditamos que se há um grande interesse em ajudar a cadeia produtiva do arroz, tem que ser feito um trabalho de celeridade nesse sentido, de ajudar no escoamento, né? Liberando estradas, liberando pontes, facilitando esse tipo de trabalho, né? Das indústrias conseguirem abastecer os principais centros consumidores. Então, os produtores, por exemplo, diante desse cenário, eles enxergando esse movimento de alta, a gente tem que lembrar que nesse momento os produtores já estão capitalizados, né? Não tem compromissos urgentes no momento, então eles podem aguardar melhores condições de escoamento, melhores condições de preço. Então o produtor ele segue pouco interessado na comercialização. Já as indústrias, o varejo, né, a ponta compradora segue com o maior desafio, porque até então as indústrias e o varejo operavam com estoques bastante reduzidos, pequenas e médias empresas trabalhando até com estoques zerados, né? As grandes indústrias que ainda tinham uma melhor condição de atender as demandas do varejo, mas os pequenos e os médios até com estoques zerados. Com isso, a gente tem visto uma busca pelo produto no Paraguai. Só que o produtor paraguaio, né, o vendedor paraguaio, também se encontra nessa situação, né, porque o Paraguai já tem a comercialização bastante adiantada, lembrando que, junto com as negociações antecipadas e a colheita que se inicia no mês de dezembro no Paraguai, o Paraguai já antecipou bastante sua comercialização, e nesse momento os produtores paraguaios também se retraíram e elevaram suas pedidas já na intenção de não vender, né? Então tivemos aí pedidas, por exemplo, acima de US$ 900 a tonelada no Paraguai recentemente, e algumas indústrias tiveram que pagar esse preço aí para compromissos urgentes, né? E com essa situação no Paraguai, no Rio Grande do Sul e também Santa Catarina, a gente não pode esquecer que Santa Catarina também teve uma produção bastante castigada. A gente tem visto uma grande pressão das indústrias de praticamente todo o país no Tocantins. Tocantins, né, terceiro maior estado produtor e com uma produção bastante satisfatória,
tendo uma grande pressão dessas indústrias, e o mesmo tem sido notado no Mato Grosso. Mato Grosso, onde o mercado do casca segue bastante arrastado, mas o beneficiado segue com uma grande demanda, né, de indústrias de São Paulo, indústrias de Brasília, Minas Gerais. Então a gente tem visto aí uma corrida das indústrias, né, por produto, né, principalmente matéria-prima para o beneficiamento. E isso se reflete nesse momento de escassez por conta desses problemas no sul do país. Evandro, é possível a gente ter alguma sinalização de quando é, esse mercado pode voltar a encontrar alguma normalidade diante de todos esses fatores que você está elencando e detalhando para nós? Existe alguma estratégia desenhada, algum alinhamento dessas instituições todas para que alguma normalidade se estabeleça para esse mercado, ou principalmente a infraestrutura precisa começar a ser restituída aí no Rio Grande do Sul para que algum horizonte comece a aparecer de forma mais clara para o mercado do arroz nesse momento? Então, situação de normalidade, aí depende do que a gente chama de normalidade, né? Porque a gente sabia que essa seria uma temporada de escassez. Então, o mercado do arroz, né, ele consegue ficar em evidência geralmente quando se toca nos preços na prateleira, né? Porque a gente sabe que o consumidor de arroz, ele é consumidor de preço. Então, a gente sabe que o arroz é um produto que atende uma camada mais vulnerável da população. Então, quando se mexe no preço de um produto tão importante, se gera desconfortos políticos. E é o que de fato vem acontecendo. Por isso que temos todo esse cenário caótico no momento. Então, o foco principal deve ser no escoamento da produção no Rio Grande do Sul. Deve-se ter um trabalho intenso nesse sentido para que ajude a cadeia produtiva a conseguir seguir com os seus trabalhos dentro da normalidade. Com isso, a gente consegue ter um escoamento melhor, produtos chegando nos principais centros consumidores, mas nós também temos que lembrar que tudo isso que estamos passando na cadeia produtiva nesse momento é reflexo de desincentivo, não é só reflexo do clima. O arroz é uma cultura que costumava ter áreas ao redor de 1 milhão de hectares. E, recentemente, nós sofremos para conseguir uma área de 900 mil hectares, justamente por conta do desincentivo, por custos de produção cada vez mais elevados, pelo ICMS que incide sobre as saídas do arroz do Rio Grande do Sul, enquanto o arroz paraguaio entra desonerado no país e toma conta dos grandes centros consumidores. E isso vem sendo pouco debatido recentemente. Então, não vai ser um novo elemento aí, né, uma oferta excepcional que vai corrigir o mercado, justamente o contrário, vai atrapalhar o mercado que já é bastante desincentivado. Muitos produtores já têm certo trauma da cultura do arroz e agora estão passando pela terceira temporada de problemas climáticos. Temos que Sim, lembrar que o produtor já vem de dois laninhas, duas secas exatamente. consecutivas e agora enchentes. E, Carla, uma coisa que a gente tem que salientar também, as condições do solo nessas regiões atingidas ficaram péssimas. Alguns vídeos que a gente recebe com lavouras, né, que foram atingidas pelas enchentes, que ficaram só o cascalho, terra revirada, que vai precisar de um trabalho intensivo para ser preparada para a próxima safra. Então, muitos desses produtores que tiveram grandes prejuízos ou até perderam tudo, dificilmente vão continuar na cultura, vão trabalhar com outro tipo de cultura, vão para outro tipo de trabalho e a nossa área de arroz vai ficando cada vez menor. E agora esse novo elemento, né, de importações adicionais de 1 milhão de toneladas, que não se sabe se é de casca, se não se sabe se é de arroz branco, não se sabe a origem, isso só vai servir para trazer mais desincentivo, assim como foi, por exemplo, a cadeia produtiva do leite, onde tivemos aí, né, Sim.
Isso tem sido muito comentado na cadeia produtiva do arroz. A cadeia produtiva do leite sofreu isso e os produtores foram severamente prejudicados. E isso pode acontecer para a cadeia produtiva do arroz, que vai ter áreas cada vez menores e o consumidor brasileiro vai depender cada vez mais de um produto importado que não tem a qualidade reconhecida do arroz gaúcho. Olha, Ivandro, acho que a última parte da sua fala é fundamental para entendermos esse momento. E eu espero que realmente nós possamos continuar a informar o setor, informar além do campo, inclusive, para que as pessoas entendam que é muito além, vai muito além, né, desse, como você falou, esse desconforto político que causa, mostra que os problemas, portanto, são muito mais profundos. O Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas para ti, para Safras e Mercado, para que a gente possa manter essas informações atualizadas e o mercado bem informado para poder continuar informando também a sociedade. Muito obrigada, meu amigo, continue bem, em segurança, toda a nossa força e solidariedade para vocês, contem conosco. Obrigado, eu que agradeço pelo espaço, um forte abraço a todos e até a próxima. Um abraço, meu amigo. Boa semana para você. Até mais.